A investigação da polícia não durou muito tempo naquele local. Quando os familiares de Eduardo descobriram que ele havia desaparecido, as buscas se iniciaram. Ouvi que haviam todos procurado nos piores antros, abarrotados de dependentes químicos da pior estirpe, mas que ele nunca acabou sendo encontrado. Eu sabia o que havia acontecido, na realidade. Mas não havia tido a coragem de fazer uma denúncia para as autoridades competentes. A bem da verdade, nunca havia sentido tanto medo em minha vida como naquele momento. Não imaginava como que aquilo que havia acontecido na semana anterior seria algo real. Mas no final das contas, acabei aceitando o fato de que talvez a bebida tivesse desencadeado algum tipo de delírio em minha mente, já demasiado frágil por causa da pressão a que era submetido constantemente. Quando voltei ao local, onde havia visto os acontecimentos mais uma vez, observei aquela poça enegrecida, que já havia esvaecido quase que completamente, dando lugar a uma camada mais escura de terra solta e de impurezas. Muitas pessoas costumavam despejar lixo naquele terreno, então não se dava muita atenção em coisas particularmente desagradáveis como aquela mancha repulsiva que havia se formado dias antes. Agora, tudo que eu podia ver eram alguns pequenos fragmentos ósseos, mas nada além daquilo. Peguei um graveto e revirei o que parecia ser uma costela. Mas parecia que aquele material já estava frágil demais. Foi tragado pela terra e desapareceu naquela mesma noite. Quando finalmente tive a coragem de acionar a polícia, limpei minha casa das substâncias impuras que poderiam ser encontradas ali. Não queria ter problemas com Andrade. E eu havia deixado aquela garrafa com substâncias escuras debaixo da minha pia. Afinal, era a prova viva de que o que eu havia visto naquele local era real, e não fruto da minha imaginação, de uma mente frágil e desvairada. Caso aquela monstruosidade fosse real, eu deveria encontrar formas de cumprir o trato que havíamos feito, ou do contrário, eu mesmo seria levado. O que quer que aquilo quisesse dizer, estava longe de qualquer compreensão. Talvez um mendigo estivesse lá fora, lá naquele dia, na hora certa. Talvez tudo aquilo fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas a verdade é que eu tinha minhas dúvidas quando me lembrava daquelas ennegrecidas fendas no rosto daquela criatura. Por alguma razão, a coisa conseguia se comunicar muito bem em português, usando palavras afiadas. Era um pouco suspeito, como se fosse um ator do corpo de um mendigo sombrio. Eu imaginava que um demônio ou criaturas que vêm de uma outra dimensão não deveriam falar a língua de maneira tão proficiente, ou ao menos não se comunicariam daquela forma tão rude. Havia, como posso dizer, uma certa teatralidade na maneira como o homem havia agido, muito embora o desprezo em seus gestos e na sua voz fossem reais. O cheiro era de longe a pior coisa, um cheiro de podridão que me fizera vomitar. A polícia apareceu no local do crime, mas não parecia ser uma investigação muito precisa. Alguns homens caminharam por ali, sem dar maior atenção a todo o entulho e as porcarias que eram jogadas na maior parte do tempo naquele lugar. No dia seguinte, à passagem da polícia, não havia nem mesmo o menor vestígio daquela poça enegrecida, de ossos que eu havia visto antes. Caminhei por algum tempo, na noite seguinte pelo bairro. Havia poucas pessoas caminhando pelas ruas. Afinal, o tráfico era algo problemático por ali, e o crime era uma atividade bastante regular em áreas de concentração de viciados. Passei por uma daquelas caçambas colossalmente grandes, e vi uma vastíssima quantidade de sujeira em seu interior. Mesmo um gato morto estava ali, em meio às pedras, galhos e outras coisas que me traziam repulsa. Senti um cheiro forte no ar. Parei, e reconheci aquela sensação imediatamente após notar o tremeluzir do poste atrás de mim. A criatura dizia: "Acredito que esteja um pouco mais lúcido hoje, não é mesmo?" Notei, com crescente horror em minha voz, que aquele comentário, aquela voz saía de dentro da caçamba carregada com detritos e sujeira. O que parecia um enegrecido tentáculo derrubou boa parte daqueles pedregulhos, mas conteve-se ali. A parte de cima do corpo do homem, o que aparecia em meio à sujeira, era a de antes. Uma jaqueta de couro imunda, apodrecida.
Não tive reação. Vamos à minha parte do trato. Vi aquele pedaço de papel preso no galho? Eu vi. Demonstrei uma intenção de pegá-lo, mas me detive. O corpo de um gato morto havia se desfeito, em meio àquela massa amorfa de imundícies. Imaginei se eu realmente conseguiria agarrar aquele papel, antes de finalmente desabar e vomitar com mais intensidade do que antes. Ande logo, ele continuou, antes que eu mude de ideia, sua criaturazinha inútil. Passei minha mão pelos galhos e agarrei o papel. Enquanto puxava minha mão de volta, meus olhos lacrimejavam por causa do mau cheiro. Tive de usar toda a minha força de vontade para me afastar, sem desabar ali mesmo, inconsciente. E ele continuou. Não se esqueça que ainda me deve 4 servos temporários. Poderia ter de levá-lo antes do tempo previsto, animalzinho inútil. Honre o resto de sua parte no trato, e todos ficaremos felizes no final. Em um instante, ele havia desaparecido. O cheiro forte havia finalmente diminuído, mas meu braço continuava imundo com restos mortais do gato, e sabe-se lá mais do que. Limpei os pequenos cortes com o jornal, que estava ali por perto. Teria provavelmente que tomar alguns antibióticos no dia seguinte, mas naquela noite preferi usar água oxigenada. Recursos limitados. Mesmo para um traficante como eu. Finalmente, tive coragem de agarrar o papel de dentro de meu bolso. Estava sujo, mas não fiquei surpreso ao ver que era um bilhete da loteria. Um prêmio, eu soube, estimado em pouco mais de 500 mil reais. Não sabia se aquilo teria valido a pena, mas naquele dia eu soube que aquela entidade era real. Eu não estava louco, afinal de contas. Tinha certeza de que aquele bilhete era a minha passagem para uma vida confortável, por isso o guardei debaixo do aparelho televisor, longe das mãos daqueles imbecis que frequentavam o meu lugar. No dia seguinte, na casa lotérica, quando apresentei o bilhete ligeiramente sujo, a funcionária logo mudou sua expressão de repulsa por uma de surpresa. Afinal, um vencedor havia surgido em meio àqueles perdedores. O prêmio? Algo ao redor de 600 mil reais em dinheiro. Mais do que eu esperava. Eles não gostavam da ideia de que eu saísse de lá com todo aquele dinheiro, com um cheque tão gordo, mas no final das contas, acabei por transferir a grana toda para o banco no dia seguinte. Não confiava naquelas pessoas mais do que confiava em alguns viciados que frequentavam minha casa. Preferi guardar segredo. Preferi guardar um segredo profundo, mas quis compartilhar o que havia ocorrido com a Pamela. Em algum lugar jazia a vã esperança de tê-la de volta. Eu não mais voltaria aos jogos de azar, é verdade. Já havia sentido as consequências de meus atos, por tempo suficiente. Então, dei um basta naquelas atividades. Paguei Andrade em dinheiro vivo, e ele ficou chocado com o fato de eu ter conseguido tanto dinheiro em tão pouco tempo. Paguei-lhe rapidamente, e tomei a liberdade de dizer que não gostaria de continuar com o nosso negócio. Não preciso dizer que ele não gostou muito da ideia, mas acabou cedendo quando percebeu que nada do que dissesse me faria mudar de ideia. Eu ficaria em silêncio, é claro. Naquela mesma noite, quando voltei para casa, tive uma surpresa agradável. Pamela estava lá, me esperando com algumas taças de vinho em mãos. Você esqueceu a casa aberta, meu amor, ela disse. Entregou-me uma taça. Queria comemorar. Nos beijamos mais uma vez, e por alguns breves momentos, acabei esquecendo dos problemas que me haviam aborrecido até então. Tudo iria ficar bem. Eu conseguiria sair daquela loucura. Você comprou vinho? Eu perguntei. Não. Ela meneou com a cabeça e apontou, para o meu horror, para debaixo da pia. Eu achei esse vinho escuro ali e achei que... Ela se afastou por alguns momentos. E as lágrimas em seus olhos quando a dor começou. Não, 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 eu disse. A segurei quando ela despencou. A seguir, vomitou uma massa escura e enegrecida em minha camisa, seguida de uma massa mais espessa, de um tom vermelho, que hoje, eu sei, eram seus órgãos, se liga fazendo. Pouco tempo após ela ter tomado aquela bebida amaldiçoada, só o que restava era uma poça negra com ossos sendo absorvidos pelo chão. Ouvi o som da descarga do vaso sanitário, e a porta se abriu.
e senti o cheiro peculiar, ainda mais forte do que antes. Ora, ora, esse animalzinho tem realmente sangue frio. Ele se sentou no sofá, um corpo humano dessa vez. Estirou as pernas em cima de um banco de madeira surrado. Eu já vi sacrifício de familiares antes, mas oferecer a futura esposa? Sim, ela seria sua futura esposa. Por essa, eu não esperava. Não, não, foi um acidente. Eu tentei contra-argumentar, mas sabia que era tarde demais. Despenquei um choro desesperado no canto da parede. Não existem acidentes a essa altura, macaquinho. Como dizem aqui na sua terra, quem está na chuva vai se molhar ou algo assim. Ele parou por um tempo, observando o teto, saboreando algo. O sabor dessa sua namorada é o melhor. Ela me deu valiosas informações sobre esse seu mundinho miserável. Seu amigo com atraso mental era de pouca valia, com perspectivas limitadas, mas ela, um sacrifício e tanto. Eu não conseguia responder. Só meneava com a cabeça, histérico demais para responder algo. Parece-me que você bebeu mais um pouco do líquido de novo. Não vai funcionar. Você já é meu. Os outros dois vão servir como servos por enquanto. Mas é sempre um problema com sacrifícios desse tipo. Consegui despertar de meu transe em um determinado momento. Problema? Bem, digamos que eles não são como você. Foram levados à força para o meu domínio, ou melhor, como vocês dizem. Ele puxou a barba por alguns momentos. Ah, sim. Para o meu lixão. Para o meu lixão. Aquele inútil do seu amigo conhece umas palavras divertidas. Essa língua é muito rústica e limitada, mas serve a meus propósitos. Na verdade, eu vou ter que descartá-los logo. Mas no seu caso, como veio até mim de tão bom grado, trabalhará para mim por um bom tempo. Ele fitou a janela e viu o terreno baldio abarrotado de lixo. Na verdade, acho que vou ficar nesse seu mundinho um pouco mais de tempo. Essa rede de... essas palavras miseráveis. Sim, palavras de sua ex-namorada. Esgoto. Essa rede de esgotos me parece um lugar bem interessante. Por que você faz isso? Eu perguntei no melhor tom ameaçador que eu pude. Por quê? O porquê talvez seja uma resposta um tanto filosófica, ele continuou. Não que eu seja um homem, mas não são vocês que dizem que o lixo de um homem é o tesouro de outro. Isso, essa é a expressão. Enfim, eu aceito essa sua namorada como 2 sacrifícios. Preciso de mais 2 para que não o leve para o lixão antes do tempo. Caso eu entregue mais 2 pessoas em, digamos, 10 dias, poderá aproveitar o que resta da sua vidinha. Mas não se engane, criaturazinha desprezível. No final, você continuará me pertencendo e será levado para os meus domínios. Diabos. Língua limitada. Lixão para o meu lixão. E desapareceu. Mas não sem deixar uma vasta quantidade de sujeira para que eu limpasse. Literalmente, a cena de um crime havia sido montada ali. E eu, por mais que não fosse de maneira proposital, era o assassino de minha futura esposa.